Glória a Deus, com muita alegria, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, estamos na casa de Deus para mais um culto de louvor ao nome do Senhor. Os irmãos chegando, se acomodando, como sempre, uma multidão de servos de Deus se reúne todos os domingos aqui. Temos 2 cultos, nosso primeiro culto agora 10 horas da manhã e o nosso segundo culto logo mais às 18 horas, meus irmãos. E hoje é um dia especial também porque nós temos normalmente, a partir de 8 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, mas hoje foi a abertura do novo trimestre. Tivemos uma aula magna aqui com o pastor Samuel Cardoso. E meus irmãos, a introdução de um tema muito importante a ser estudado, a ser tratado ao longo dos próximos 3 meses. Os irmãos compareceram, foi uma manhã muito abençoada aqui. Tivemos um final de semana muito abençoado aqui na nossa igreja sede, especialmente porque ontem à noite foi a nossa abertura da nossa escola bíblica de férias. Esse é um evento que acontece anualmente no mês de julho para nossas criancinhas. E foi, meus irmãos, muito especial aqui esse evento ontem aqui na nossa igreja sede. Foram 3 sessões. Uma sessão às 9 horas da manhã, uma segunda sessão às 14 horas e uma terceira sessão às 17 horas, casa lotada, as 3 sessões, meus irmãos. Muitas crianças aqui ao longo do dia, estive pela manhã e também no finzinho da tarde, o pastor Adair esteve às 14 horas e foi um sábado muito abençoado. Eu peço que toda a igreja, por favor, nos coloquemos de pés. Nós iremos começar o nosso culto, meus irmãos, e como sempre fazemos, lendo a palavra de Deus, e eu peço que a igreja, comigo, abra suas Bíblias, cada um dos irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e vamos ler os versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, é a leitura oficial do culto desta manhã. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agora cumprimentar os nossos irmãos da Tempo Central FM 102.3. Estamos já na grade de programação da nossa rádio nesse momento ao vivo. Os irmãos que vinham acompanhando os hinos, de repente começou um culto, e se não viram a vinheta da introdução, esse culto, meus irmãos, está acontecendo no Templo Central em Fortaleza, Assembleia de Deus Templo Central, na rua Tereza Cristina. Então os irmãos ficarão aí nas próximas horas, cultuando conosco ao vivo, todos os nossos ouvintes da Templo Central FM. Aqueles também que estão sintonizados no canal da nossa igreja, estamos ao vivo no culto também, para aqueles que acompanham online o culto divino nesta manhã. Todos os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra de Deus, eu leio na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. A igreja pode dizer amém? Quantos aqui já encontraram, meus irmãos? A porta estreita, entraram por ela. Glória a Deus. Vamos orar agora, meus irmãos. Nesta oração nós já incluímos o nosso pastor Antônio José. Está naquele período de recuperação, mas uma evolução gradual e muito satisfatória. Está muito pertinho a volta do nosso pastor. Estamos, meus irmãos, muito esperançosos de que já nesse mês de julho, no decorrer do mês de julho, a igreja já possa estar novamente aqui, meus irmãos, tendo a presença do nosso pastor nos cultos. Então, continuemos orando por ele, orando pela sua família. Se os irmãos conhecem mais alguém que precisa de oração, apresente ao Senhor. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Quantos precisam de oração? Todos nós precisamos. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai justo, santo e maravilhoso, em cuja presença, Senhor, nós estamos diante de Ti e queremos Te louvar e Te agradecer por este dia tão especial. Ah, meu Deus, cada culto, Senhor, não é uma simples reunião
É um momento solene, Deus, singular, porque o teu povo vem falar contigo, adorar o teu nome e ouvir a tua voz. O Senhor sempre fala conosco. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o teu povo está reunido, cheio de alegria. O rosto de cada um dos irmãos, Senhor, reflete isso. A alegria de estar na tua presença, de estar na tua casa. Ah, meu Deus, e como é bom ser abrigado pela tua casa. Eu quero te louvar, meu Deus, por este início de semana tão abençoado. Que o Senhor possa estender essa bênção a todas as nossas igrejas, por toda essa cidade, a todas as lideranças, todos os nossos pastores. E agora, Senhor, falo contigo especialmente pelo pastor desta igreja, o nosso pastor Antônio José. Que o Senhor possa assisti-lo, Deus, e dar ao teu servo pronta e completa recuperação. Nós oramos pela sua família. Oramos, Senhor, por cada mão levantada. Cada mão erguida, Senhor, representa uma necessidade, um pedido, um desejo. O Senhor conhece a vida de cada um dos meus irmãos. Por isso, estenda, Senhor, as tuas mãos para abençoar, para dar aos teus filhos, Senhor, tudo aquilo que eles precisam. E eles estão no melhor lugar para receber a sua bênção e a sua vitória. É isso que nós pedimos, meu Deus, te agradecemos, no nome santo de Jesus. A igreja diga amém. Podeis sentar, meus irmãos, vamos juntos adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que alegria, meus irmãos, estarmos mais uma vez juntos, reunidos aqui no templo para adorar o nome do Senhor. Então vamos juntos cantar ao Senhor, iniciando com o hino de número 127 da harpa cristã. Louvemos. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Emoções que vão expirando, sem ter esperança de vender. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória
Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor de número 339. Oh, Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Ser comigo, meu amado, dá-me a graça e o saber pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Meu Senhor, tu és meu guia, dá-me força, vida e luz, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, pra fazer a tua vontade. Pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Contra a morte dolorosa, tu me deste a salvação. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Quero, ó Deus, agradecer-te o teu grande e imenso amor, porque já me concedeste o real consolador pra fazer a tua vontade. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Se você pode nesse momento, se coloque de pé. Vamos cantar esse refrão com muita alegria. Declare: pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Mais uma vez, vamos cantar. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar louvando a Ele com mais um cântico nessa manhã.
assim. Aleluia, esse é o amor do nosso Jesus. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim, o mundo não conheceu. Por isso nós o louvamos nessa manhã. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. Exalte a Ele no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Quem é livre para adorar a Ele, cante. No altar de adoração, Jesus, Filho de Deus. Diga, Tu és Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez declare: Tu és Jesus, Filho. Aleluia, aplauda o nome dele. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu desejo saudar a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes e alegres por estarmos na casa e na presença do Senhor? Você pode dizer mais um amém? Amém. Eu quero lhe convidar gentilmente, meu irmão, minha irmã, a que você possa saudar pelo menos 2 ou 3 pessoas que estão aí do seu lado com a paz do Senhor Jesus. Você pode dizer o seguinte para ela: que bom que você veio a esse culto nessa manhã.
Que Deus te abençoe. Hoje nós temos casa absolutamente repleta, meus irmãos. Eu estou vendo daqui de cima muitas cadeiras brancas, igreja completamente lotada. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu povo, em nome de Jesus. Nesse instante nós queremos fazer menção daqueles que nos dão a alegria de nos visitar aqui no nosso templo físico, aqueles que estão assistindo o nosso culto através do canal do YouTube, aqueles que nos escutam através da rádio Templo Central FM 102.3, que a bênção do Senhor também lhe alcance nessa manhã, em o nome de Jesus. E nesse instante, meus irmãos, nós queremos fazer menção especial de alguns irmãos e irmãs que nos dão a alegria de estarem conosco, nos visitando neste culto divino. Eu faço menção da irmã Sheila Mileide, que vem com carta de recomendação da cidade de Jaguará do Sul, da Assembleia de Deus em Jaguará do Sul. Cadê a nossa irmã Sheila, por gentileza? Está lá atrás, pertinho da porta, se alguém puder saudá-la. Deus lhe abençoe, seja muito bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Temos aqui também irmã Selma, da Igreja Assembleia de Deus do Amazonas. Cadê a irmã Selma, por favor? Está ali, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. E temos também a irmã Altamira, do estado do Rio Grande do Norte, também da nossa querida Assembleia de Deus, lá atrás também. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Se a igreja está feliz de receber os nossos irmãos, você pode dizer mais uma vez comigo um amém? Amém. Meus irmãos, eu faço menção agora também a respeito da nossa rádio, Templo Central FM 102.3, a voz da Assembleia de Deus. E falando da nossa rádio, já conecto diretamente com o nosso plano de leitura bíblica devocional. Como você muito bem sabe, neste ano em que estamos dedicados ao lema Edificados na Palavra, chamados à santidade, estamos numa jornada de 40 semanas lendo a Escritura Sagrada a partir da história da salvação. E nós estamos, a partir de amanhã, adentrando na 22ª semana do nosso plano de leitura. E a nossa rádio tem sido uma parceira fundamental em toda essa jornada. Além de recebermos diariamente no nosso canal do WhatsApp, logo cedo pela manhã, os devocionais relacionados àquela temática daquela semana, a nossa rádio também todo santo dia, 3 vezes por dia, está compartilhando reflexões acerca dos devocionais do nosso plano de leitura. Compartilho com os irmãos agora também informações relacionadas à nossa agenda semanal. Nós estamos no primeiro dia da semana, hoje domingo, temos 2 cultos de celebração e a partir de amanhã, segunda-feira, já temos uma programação abençoada em nome de Jesus. Nós temos a partir das 8 horas da manhã, amanhã, segunda-feira, a nossa querida consagração. Na terça-feira, às 7 horas da noite, nós temos o nosso culto de doutrina, que, se não me falha a memória, pastor Azean, é o nosso culto de Santa Ceia, meus irmãos. Está aqui culto de doutrina, mas na realidade, primeira terça-feira do mês, como os irmãos muito bem sabem, é o nosso tradicional culto de Santa Ceia do Senhor. Depois saltamos à quinta-feira, às 2 horas, o nosso círculo de oração, e depois está faltando ali também no próximo sábado, possivelmente o nosso culto de adolescentes e jovens, segundo sábado do mês, e no domingo nós teremos aí 8 horas da manhã a nossa escola bíblica dominical e 10 e 6 horas o nosso culto de celebração. E mencionando domingo a nossa EBD, eu quero mais uma vez reforçar com os irmãos de que hoje pela manhã nós estivemos dando início ao 3º trimestre letivo da nossa escola bíblica dominical. E nessa ocasião falando sobre o tema A Igreja dos Gentios. E logo mais cedo, meus irmãos, 8 horas da manhã, nós estávamos já aqui, essa igreja praticamente estava cheia. Nós recebemos o nosso querido pastor e professor Samuel Cardoso, que nos ministrou uma aula maravilhosa e abençoada. Quantos irmãos estavam aqui um pouco mais cedo na EBD? Olha só, pastorzinho, pastor Danilson, muita gente estava aqui conosco, foi um tempo precioso de aprendizado da palavra do Senhor, e nós queremos lhe convidar para que juntos, a partir do próximo domingo, nós estejamos dando continuidade a essa jornada. Adquira o seu material, compre o seu livro didático da Escola Bíblica Dominical para a nossa caminhada aí ao longo dos próximos trimestres. E, por fim, eu quero compartilhar em termos de aviso.
Os irmãos devem ter notado esse cenário, essa decoração linda e maravilhosa, meus irmãos. Se você ainda não observou, que é muito difícil, perceba aqui que lindo e maravilhoso. Essa decoração, ela é alusiva à nossa querida Escola Bíblica de Férias, que ontem, sábado, iniciou as suas atividades. Meus irmãos, com 3 sessões completamente repletas aqui de crianças. Uma sessão mais cedo, outra no meio da tarde e outra no final da tarde. Foi um dia maravilhoso, especial, sobre o tema Uma Aventura com o Mestre, que o nosso Ministério Crianças TC esteve aqui de maneira tão brilhante, maravilhosa, compartilhando a respeito das bem-aventuranças de Jesus. É o início dessa aventura com o Mestre Jesus. E nós queremos convidar agora um vídeo que resume um pouco daquilo que nós tivemos, portanto, no dia de ontem. Convido a igreja a prestar atenção no vídeo em nome de Jesus. Eu vivo uma aventura na terra ou nas alturas. Deus me chama para ser explorador. Desvendar mistérios, descobrir o universo, conhecer de perto o meu Criador. Eu sou aventureiro, eu sou Deus vai comigo, sou aventureiro, eu sou aventureiro, eu sou Deus vai comigo, eu vou, sou aventureiro. A luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Acende a luz de vocês diante dos homens, boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. São lâmpadas e luz do Vale uma linda salva de palmas, meus irmãos. Que Deus continue abençoando o nosso Ministério de Crianças TC e toda a nossa Escola Bíblica de Férias, que se iniciará a partir de então. Quero convidar desde já os nossos queridos oficiais da igreja, diáconos, obreiros da casa do Senhor, para recolhermos os nossos dízimos e ofertas. Meus irmãos, esse é um momento importante do culto divino, é um momento em que nos apresentamos diante de Deus agora para adorá-lo, através das nossas ofertas, através das nossas contribuições, dízimos e ofertas que trazemos à casa do Senhor. E essa é uma forma de expressarmos a gratidão, a confiança que temos em Deus como aquele que tudo supre em nossas vidas e em nossas famílias. Tudo que nós temos, tudo que possuímos, conquistamos, vem da boa mão do nosso Senhor. E esse é o momento de reconhecermos em gratidão aquilo que Deus tem feito para com a nossa vida, para com a nossa família, contribuindo para a obra do Senhor nosso Deus. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos para que juntos nós estejamos orando nesse momento. Bondoso Deus e Pai, nesse momento nós queremos te louvar e te agradecer por esse culto divino, e nesse instante, ó Pai, queremos apresentar diante de Ti as ofertas que trouxemos para a manutenção da Tua obra. Trazemos ao Senhor essas ofertas como expressão da nossa gratidão, mas também como um ato de reconhecimento de que o Senhor tem feito muito por nós, e agora nós, de maneira voluntária, colocamos diante de Ti aquilo que anteriormente o Senhor já nos entregou. Abençoa a Tua igreja, abençoa o trabalho do Teu povo, abençoa, Pai, a finança das famílias da Tua igreja, para que abundantemente possam continuar cooperando com a obra do Senhor. Eu te peço isso, já te agradecendo no nome santo e bendito de Jesus. A igreja pode dizer mais um amém? Amém. No fim do horizonte, no canto mais distante, a tua mão está lá.
acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que precisa, está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Glória a Deus. Quantos têm desfrutado do cuidado de Deus, meus irmãos? Todos os dias, em todos os momentos. Glória a Deus por esse louvor. Meus irmãos, eu quero dar um rápido aviso em relação ao Ministério de Crianças. Nós divulgamos isso no domingo passado. Hoje não estamos disponibilizando, meus irmãos, as salinhas que as nossas crianças cultuam o Senhor junto ao Ministério de Crianças. Nós justificamos e lembramos os irmãos que é em função dos preparativos da nossa EBF. Estamos iniciando a nossa semana da Escola Bíblica de Férias aqui na sede, e há toda uma ornamentação dos espaços e também um trabalho intenso, meus irmãos, das equipes de tias e tios que trabalham junto ao Ministério de Crianças nesses dias, porque teremos literalmente uma semana inteira de atividades da nossa Escola Bíblica de Férias. E aí o Ministério de Crianças apenas pede para comunicar aos papais que o início da nossa EBF, que estava previsto para amanhã, segunda, será, meus irmãos, na terça-feira. Então, a nossa EBF, aqui na sede, no decorrer da semana, começará na terça-feira, às 19 horas. Por quê? Porque, meus irmãos, também é o dia do nosso culto de Santa Ceia. Isso, obviamente, facilita. Os irmãos vêm cultuar o Senhor, participar da ceia, e já podem trazer os seus filhos, e seus filhos irão participar
da Escola Bíblica de Férias aqui a partir das 19 horas, das 19 às 21 horas. Nos próximos dias da semana será mesmo horário já previsto. Quarta-feira das 14 às 16, quinta-feira das 14 às 16, sexta-feira das 14 às 16 e o encerramento no sábado das 9 às 11 horas da manhã. Então essa é a programação da Escola Bíblica de Férias aqui para a nossa igreja sede. Papais e mamães, por favor, fiquem atentos a essa programação. O Ministério de Crianças também divulga nos grupos dos pais e aí todos são devidamente informados quanto a isso. Meus irmãos, chegamos ao momento das nossas notícias, boas notícias do campo missionário. Os irmãos sabem que todo primeiro domingo nós reservamos um espaço no nosso culto para falar da obra missionária. A igreja do Senhor é por natureza, meus irmãos, por essência missionária. E nós estamos nesse dia, meus irmãos, indo muito longe, chegando até o país de Senegal. Nós temos um trabalho muito abençoado naquela nação. Os irmãos que conhecem um pouco dos dados da geografia de Senegal sabem que é um país, meus irmãos, tido como um dos povos não alcançados, porque há uma maioria, meus irmãos, absoluta de muçulmanos, a religião predominante naquele país. Os irmãos têm uma síntese das informações dessa nação e do trabalho que nossa igreja realiza ali. Hoje, através de um casal de irmãos que foram da igreja Assembleia de Deus Maracanaú, nós vamos vê-los logo mais no vídeo, o missionário Robevan e a sua família. E eles foram, meus irmãos, para Senegal justamente auxiliar a missionária Salete e o irmão Erasmo, né? Um casal de missionários que há muitos anos serviam o Senhor, serve ao Senhor ali em Senegal e realizaram um trabalho muito especial, meus irmãos, com escola, também com escolinha de futebol. Há uma igreja ali. Nós vamos saber mais sobre isso, mas basta saber que o irmão Robevan, com a sua família, foi para Senegal há 2 anos atrás, enviado pela igreja de Maracanaú, em parceria com a nossa igreja, justamente para auxiliar a missionária Salete e o irmão Erasmo no trabalho missionário que já vinha sendo realizado ali naquela nação. Os irmãos têm as informações. Então, há ali predominantemente uma religião de islamismo místico, meus irmãos, que é uma mistura com feitiçaria, animismo e outras crenças espíritas. A língua francesa é falada pela minoria, a língua da maioria é o Wolof, que é uma língua local, além de outros dialetos. Isso é um desafio para os missionários, porque os cultos, embora sejam em francês, mas precisam da tradução do Wolof, que é a língua predominante daquele país. O cristianismo, para aquelas pessoas, ou pelo menos para a grande parte daquelas pessoas, é visto, meus irmãos, a partir de uma percepção utilitária. Por isso que há muitas vezes uma expectativa daquilo que se oferece para além da pregação do Evangelho. A obra social, né, benefícios e coisas que as igrejas fazem, os missionários fazem, que abençoam aquelas pessoas. Há naturalmente uma desconfiança com o homem branco. Essa é uma questão histórica, fortemente enraizada nos países africanos. E, meus irmãos, pregar para crianças e adolescentes pode ser um crime. Os missionários até podem falar da Bíblia, mas não de Jesus, não podem fazer apelo. E os irmãos percebem que, embora há uma certa abertura para a pregação, requer um certo cuidado, meus irmãos, porque isso acarreta sobre os missionários problemas que eles devem e procuram evitar o tempo todo. Aqui nós temos a igreja de Baiac, que é a igreja que o missionário Robevan, com a sua família, cuida. A missionária Salete também estava aí. Os irmãos veem uma foto que dá um pouco da cena dos irmãos que congregam ali, certo? É um espaço pequeno, mas acomoda os irmãos, e Deus certamente vai ampliar essas tendas. Tem a escola Caminho da Vida, que é um trabalho social muito importante. Houve uma ampliação dessa escola. Nessa escola é oferecido curso em espanhol. Os irmãos todos que receberam informações podem ler nas notícias que o missionário indicou, meus irmãos, uma construção que ampliou esse espaço e abençoa todas as crianças, todas as pessoas que participam dessa escola. Além da escola, tem também uma escolinha de futebol, que é, meus irmãos, um trabalho estratégico muito importante para uma proximidade maior com as famílias, com as crianças. E a escola de futebol acaba sendo um meio pelo qual os missionários
alcança famílias daquela nação, e prega o evangelho, e discipula pessoas. E esse é um trabalho necessário e muito especial. Nós vamos assistir um vídeo rapidinho do nosso missionário Robervan e sua família, para a gente poder ter mais informações do que é feito ali, e certamente uma palavra de gratidão, meus irmãos, por esta igreja, por tudo que cada um de vocês tem feito pela obra missionária. Só quando a gente ouve assim os nossos missionários, nos damos conta, meus irmãos, do valor, da grandeza daquilo que nós ofertamos para a obra missionária. Vamos ao vídeo em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos, missionário Robervan Melo. A paz do Senhor, aqui é a missionária Bruna Mello e aqui é o missionário Noah Kairos. Queridos, nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso amado pastor Antônio José Azevedo e, em nome do pastor Antônio José Azevedo, todos os pastores, líderes de missões, congregações que fazem a DTC Fortaleza e também o nobre amigo pastor Portela, por esta parceria e por estar conosco, servindo aqui no Senegal. Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, e aqui estamos servindo no Senegal. O Senegal está localizado no oeste africano. O Senegal hoje, a língua oficial deste país é o francês, porém, diversos dialetos, dentre eles o Wolof, Peul, Seré, e em suas diversidades, dialetos, cultura, nós estamos servindo aqui ao Senhor no Senegal, auxiliando no trabalho. Há 2 anos nós fomos enviados para auxiliar alguns trabalhos aqui, dentre eles a escola que tem sido uma grande porta que o Senhor abriu aqui nesta cidade onde estamos, que aproximadamente 85 crianças anualmente vêm a essa escola, e é aqui que o Senhor nos deu uma porta para anunciar o Evangelho. Eu, precisamente, estou auxiliando os trabalhos de construção. O Senhor me deu o privilégio, nesse espaço de 2 anos que estamos aqui, construir mais 3 salas de aula e auxiliar na parte estrutural da escola, na construção, e também algumas atividades internas da escola. A minha esposa, ela tem desenvolvido também um trabalho, um projeto de curso de espanhol para as crianças, que tem sido uma porta que o Senhor abriu também para se relacionar com essas crianças e anunciar o Evangelho. E nós também, além da escola, nós estamos trabalhando com um projeto de futebol, que tem sido um projeto especial, que nasceu do coração de Deus e que a gente vai continuar. Todos os sábados realizamos um trabalho de futebol com as crianças e adolescentes, aproximadamente 40 crianças, e tem sido uma porta, Bruna, você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor abriu para pregar o Evangelho. Porque é através do futebol que nós falamos de Jesus e Yeshua, através do futebol que o Senhor é glorificado. Então são estratégias e projetos que o Senhor nos dá aqui. E também, em meio aos desafios do Senegal, nós estamos aqui pastoreando uma igreja. Há 2 anos nós estamos servindo essa igreja e para a gente é uma alegria cooperar de alguma forma para que o Senhor continue salvando, batizando, curando e assim também, em breve, levando para o céu. Muito obrigado pelas suas orações, pelas suas contribuições, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a cada oração, a cada contribuição, a cada suporte que a igreja brasileira, que vocês têm nos dado aqui na África, aqui no Senegal. Em nome da nossa família, nós queremos mais uma vez agradecer-los e pedir que continue orando por nós e por esse projeto. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o trabalho, meus irmãos, que é realizado, a sua oferta abençoa e chega até outros povos, outras nações, e hoje estamos falando de Senegal. Os irmãos conhecem os nossos meios de contribuições, nós temos o nosso cofrinho, também o nosso carnê missionário, e eu peço que cada um, meus irmãos, se proponha a abençoar esta obra. Esse é um tempo que algumas famílias de missionários estão vindo ao Brasil, é aquele tempo em que a igreja tem custos mais elevados, meus irmãos, com o translado dos nossos missionários. É o cuidado com a saúde dessas famílias que agora, estando conosco, é aquele momento dos exames, das consultas, e a igreja faz todo esse acompanhamento, meus irmãos, dá toda a assistência às famílias dos missionários quando estão aqui na base conosco. E coincide que esse momento é um tempo em que diversas famílias de missionários estão
regressando para esse tempo de cuidado, meus irmãos, de suporte da nossa igreja. Por isso que eu peço que haja no coração de cada um de vocês a pronta disposição da oferta generosa. Nós estamos empenhados, meus irmãos, em cumprir o ID do Senhor, não só aqui em Fortaleza, através das nossas mais de 200 congregações espalhadas por toda essa cidade, mas também pelas nações. Estamos em todos os continentes do mundo, através dos missionários que a igreja cuida, abençoa, através das parcerias. E eu peço que você, por favor, reafirme o seu compromisso com a obra missionária, entregue ao Senhor sua oferta. Mas não é apenas a oferta, é também a disposição da oração. Os irmãos viram que o missionário Robervan, a missionária Bruna, pedem encarecidamente isso. Então, ore ao Senhor, reserve um momento da sua semana para orar pela obra do Senhor em Senegal. Meus irmãos, é um país muito carente de Deus. Nós não estamos lá presencialmente, mas os missionários estão. Portanto, nós vamos lá através deles. Nossas orações alcançam aquele povo. Então, coloque diante do Senhor o país de Senegal. E nós vamos orar agora. Esta oração é um clamor missionário por Senegal, meus irmãos. Eu peço que nesse momento toda a igreja nos coloquemos de pés. Os irmãos veem a chave Pix, que podem também contribuir através da sua conta. E nós vamos orar, meus irmãos, fazer uma oração missionária, como sempre fazemos no nosso culto de missões. E os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mãos se erguem aos céus, meus irmãos, e nos dirigimos em pensamento até o povo de Senegal, até o missionário Robervan, irmã Bruna, sua família, para orar por eles, para interceder por eles. Eu peço que todos fechemos os nossos olhos. Apresente o Senhor este povo, essa nação. Deus santo, Deus justo e maravilhoso. O Senhor é o Deus dos povos, das nações. O Senhor é o Deus de Senegal. E eu quero com a tua igreja agora, Senhor, com as mãos levantadas, interceder a ti por este povo. Senegal é um dos povos não alcançados, Senhor. Há uma grande expressão de pessoas que servem a outros deuses, Pai, que praticam, Deus, religiões místicas. Deus, segue o islamismo. Quantas e quantas pessoas precisam de ti naquele povo, naquela nação. A tua igreja está ali, Senhor. Nós temos um missionário naquela nação. Teu filho está guiado por uma vocação, por um chamado àquele povo, juntamente com a sua esposa, sua família. E nós intercedemos agora, Senhor, como teu povo, para que a tua mão os cerque. E o nosso clamor a ti, Senhor, é em primeiro lugar por proteção pelos teus filhos. Deus, servir como missionário num país não alcançado tem seus riscos, os seus perigos. E nós clamamos que a tua boa mão cerque os teus filhos, proteja de todos os males, de todos os perigos, de toda investida satânica, Senhor. Meu Deus, não permita que nada se interpele, Deus, a obra que o Senhor está realizando naquela nação. Nós oramos pelas estratégias ali utilizadas, que alcance corações, que vidas sejam trazidas à cruz de Cristo, que hajam discípulos e discípulos naquela nação, e muito em breve, Deus, tenhamos o testemunho de uma igreja florescente, de lideranças sendo formadas, Deus, e um povo abençoado e feliz, confessando o teu nome naquele povo. Eu oro por esta igreja, Deus, pelos contribuintes da obra missionária. Eu estendo minhas mãos sobre a tua igreja agora, para que o Senhor nos dê recursos e condições, Senhor, para que a obra missionária avance, para que ela cresça, para que alcancemos mais povos, mais nações, enviemos mais missionários, que a tua mão, Senhor, continue cuidando dos teus filhos, provendo todas as suas necessidades. É por isso que nós oramos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. A igreja diga amém. Os irmãos podem sentar, meus irmãos, enquanto nós iremos ofertar. Adoremos ao Senhor. Logo em seguida, pastor Danilson Castro já vem com o momento da ministração da palavra de Deus.
pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Declare até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Para que o mundo creia e diga a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Queridos irmãos e irmãs, desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Bom estarmos nesse lugar. Estamos diante de um grande privilégio. O privilégio de expor a palavra de Deus, comunicar a verdade de Deus. Eu já quero convidá-los a, abrindo a Escritura, reencontrar o texto lido no início deste culto. Nós vamos retornar a um texto muito precioso. Uma mensagem que é basilar e a gente sempre precisa retornar a este sermão. Mateus capítulo de número 7, os versos 13 e 14. Esta é a orientação do Mestre Jesus e como igreja, voltar a falar este tema é ordenança. Nós estamos diante de um grande privilégio nesta manhã. Nos diz o Mestre Jesus, Mateus 7, 13 e 14.
entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Pode declinar a sua cabeça, por favor? Nosso Deus e Pai, estamos diante de Tua preciosa verdade. Esta é a orientação que precisamos para a vida. Pedimos-te que o Teu Espírito conduza-nos em uma ministração que inspire vida e que transforme histórias nesta manhã, para a glória do Teu nome que é bendito eternamente. O Mestre Jesus nos convida a pensar sobre 3 momentos importantes da nossa trajetória de fé. Essa é a orientação do Cristo para o discípulo, para aquele que deseja trilhar a jornada da fé. Ele convida-nos a uma porta inicialmente. A porta é para o instante, a porta é para o agora, é para o tempo presente, é para o momento que se chama hoje. Ele convoca-nos a uma jornada que ele chama de caminho, e o caminho é para a vida, é para o nosso dia a dia. E ele nos diz que o acessar esta porta e o trilhar este caminho nos levará naturalmente a um destino, e o destino é para a eternidade. Então, se a porta é para o instante, o caminho é para a vida e o destino é para a eternidade, nós estamos diante de um convite absolutamente necessário. Refletir sobre a ordem do Mestre Jesus, refletir sobre este convite, é nos fazer pensar sobre em que lugar estamos, qual porta acessamos, qual caminho temos escolhido trilhar na jornada de fé, e qual será o destino final. Se o Evangelho não se processa, ou se o Evangelho que seguimos não se processa a partir dessa dinâmica simples, nós precisamos retornar às coisas primeiras. Jesus apresenta-nos uma porta que é para agora, uma porta que é para um instante. Inicialmente ele nos faz pensar sobre esse lugar de retorno. Em um tempo de alta performance, nós estamos sendo conduzidos à ideia de que a gente precisa existir para atingir propósitos, alcançar metas. Você não precisa se demorar visitando alguma rede social para que você encontre diversos e incontáveis especialistas propondo caminhos para que você possa alcançar sucesso. E as propostas, muitas vezes, elas são apresentadas de forma tão simples, com passos que, se você seguir a cartilha, você, dentro de pouquíssimo tempo, vai conseguir esse lugar tão almejado. E parece-nos que, guiando a vida a partir dessa agenda, dessa proposta, dessa ideia, você naturalmente vai alcançar o sucesso e a tão esperada e desejada felicidade. O Mestre Jesus, no Evangelho, nos convida a pensar a vida a partir de uma lógica plena, completa, inteira. Não é pensar o presente apenas na perspectiva de onde eu vou chegar, de um futuro almejado. Jesus nos traz de volta à porta. E a pergunta que ele faz é: existem duas. Qual porta você está predisposto a acessar? Existe uma larga, atrativa, simples e fácil, interessante em proposta. Existe uma estreita. Essa não é escolhida por muitos. São poucos que acessam esta porta. O fato de acessar esta porta dá a liberdade para acessar um caminho que também não é dos mais agradáveis.
Quem acessa a estreita porta, caminha em uma jornada também estreita. Só que o resultado deste que acessa a porta estreita e o caminho estreito é vida eterna, é alegria eterna, é visitação de Deus, é perdão de Deus, é misericórdia de Deus, é possibilidades de Deus. Em síntese, Jesus está nos ensinando o princípio máximo do Evangelho. Nós precisamos repensar a nossa forma de perguntar as coisas. Porque a pergunta que o mundo nos faz diariamente é: onde você quer chegar? Quem você está disposto a anular para chegar onde você quer chegar? O que você precisa sacrificar para alcançar aquele sonho almejado? Aquele desejo proposto desde a adolescência? Mas aí o mestre chega e diz: não, a pergunta não é onde você quer chegar, é qual porta você entrou. É quando você decidiu iniciar essa jornada de fé. É porque de repente você acessa a jornada de fé a partir da porta estreita, mas de repente começa a tomar alguns atalhos para o caminho largo. E aí o Espírito de Deus nos traz nesta manhã para relembrar a nossa entrada, o nosso acesso. Existem pessoas que acessaram há longos anos a porta estreita, que permanecem no caminho estreito, usufruindo da dadivosa bondade diária de Deus sobre suas vidas. Outras que quando acessaram, até acessaram a porta estreita, mas de repente se encantaram com alguns atalhos. E agora estão caminhando para o caminho que parece mais simples e mais fácil. E aí esta manhã é uma manhã de reflexão. Esta manhã é a manhã que Deus nos convoca para nos ensinar que a porta que escolhemos acessar e o caminho que escolhemos trilhar definirá nossa eternidade. A porta é para um instante, o caminho é para a vida, a eternidade está diante dessas duas decisões primárias. Mas quando a gente lê o convite de Jesus, nos parece que Jesus não fez o convite com a ideia de vendê-lo. E aqui se encontra a grande beleza do Evangelho, porque o Evangelho não traz mascaramentos e enganações. O Evangelho não foi apresentado a partir de uma teoria de marketing, de merchan, com o propósito de vender. Porque lendo esse versículo não parece atrativo seguir o caminho. Em tempos de Copa, você assiste um primeiro tempo, e nos intervalos entre jogos, aparece uma multidão de gente fazendo propagandas, né? Tem umas propagandas assim de bets, que a pessoa assiste a propaganda, parece assim um negócio tão interessante. É um convite à alegria, é um convite ao triunfo rápido, né? E aí o que é vendido e apresentado naquele espaço de merchan ou de marketing atrai multidões. E quantas são as famílias destruídas por causa dessa praga? Quantas são as histórias destruídas e fragmentadas mundo afora, não só no Brasil, mas mundo afora, por causa da desgraça de jogos. Mas o que é apresentado na propaganda parece atrativo, interessante. Gente que configura-se como protetor dessa ideia, porque no final das contas o que importa é que Mamon reine, é que o dinheiro chegue. Mas o Evangelho não faz propostas enganadoras. O Evangelho não promete-nos que nós teremos plena alegria, completa alegria ao acessar essa porta, não.
O Evangelho diz, há um convite para a batalha. Você pode acessar esta porta, e depois de acessar a porta, a jornada continuará sendo estreita. Mas aquele ou aquela que permanecer fiel até o fim, herdará vida, graça, glória, bendito seja o nome do Cristo de Deus. E aí Deus nos traz de volta essa reflexão. E Deus nos ensina alguns princípios, porque a porta é estreita em relação ao espaço. Diga comigo, a porta é estreita em relação ao espaço. Olha assim para a pessoa que está do teu lado e diz assim, não entra dois. Só entra de um. Mãe não leva filho. Amém, irmãos? Não, mas é porque eu sou neto do pastor renomado. Oh. Faz diferença nenhuma. O pastor renomado continuou no caminho, está lá, guardado em Deus. Você precisa da porta. Você precisa da jornada. Para que você receba a graça de acessar e naquele dia ouvir, vinde bendito de meu Pai, e tome por herança o reino que está pronto. Isso é o simples evangelho. A porta é estreita em relação ao espaço. A decisão de seguir a Jesus sempre vai nos colocar contra a multidão. Só é possível acessar sozinho. Trata-se de uma decisão pessoal, individual e não transferível. Os puritanos diziam, a maioria ou a multidão é o lugar predileto dos covardes. Calvino, o grande teólogo Calvino, dizia que Cristo não convida multidões para um passeio. Ele chama discípulos para uma peregrinação em guerra. Viver o Evangelho, irmãos, é uma decisão, e esta é a decisão mais importante da sua história. A você que está nos visitando, a você que está ouvindo esta palavra no Uber, por meio da rádio, o Espírito de Deus te convida ao arrependimento. E há um desejo de Deus de transformar a sua trajetória. Todos os seus medos, dramas e angústias serão perdoados. E tu terás graça para viver o caminho estreito. Porque é isto. Pastor, então não há benefícios? Sabe qual é o benefício, irmãos? Nós não seremos livres dos dramas, dores e angústias desta vida. Mas nós teremos presença. Nós teremos companhia. Então a porta é estreita em relação ao acesso. A história da família não garante nada. A minha Milena precisa se converter. O meu Arthur precisa se converter. Eu preciso me converter. Amém, queridos? A porta é estreita em relação ao tempo. Na parábola das 10 virgens, a gente pensa sempre sobre a ausência do azeite, mas o problema foi porque não calcularam o tempo direito, gente. E por não calcular o tempo, muitas vezes nós cometemos falhas terríveis. Se você não faz os cálculos, você vai perceber que você está cometendo um grande erro na existência. Vamos tentar calcular aqui quanta vida nós temos. Quem deste ambiente aqui tem garantias de que vai estar vivo daqui a 1 hora? Ninguém levantou a mão, irmãos. Pastor, eu creio pela fé, né? Só se for declaração de fé. 50 segundos sem receber oxigenação é o tempo necessário para o cérebro não mais existir. Tem uma bombinha aqui chamada coração, que ela só está pulsando porque Deus escolheu te dar livramento e manter ele pulsando hoje. Você está sendo sustentada porque Deus quer. Você está sendo sustentado porque o Pai te ama. Há um cuidado amoroso, abençoado e vital de Deus em relação às nossas vidas, por isso nós estamos de pé. Mas não há como fazer cálculos de tempo. Então, se eu não tenho controle sobre o tempo que me resta, eu não posso desprezar a oportunidade que me aparece. Se eu não sei se estarei vivo daqui a 1 hora, como posso continuar vivendo da forma que estou?
Se essa porta que é estreita se abre diante de mim por meio da palavra nesta manhã, eu preciso correr ao encontro do Mestre. Porque este é um tempo de restauração, é um tempo de arrependimento, é um tempo onde a graça de Deus nos visitará e Deus nos fará retornar perdoados e seguros eternamente para casa. Então a porta é estreita em relação ao tempo, porque nós não temos controle sobre ele. Terceiro lugar, a porta é estreita em relação ao acesso. Você lembra de Mateus 22? Gente, tem uma parábola no Mateus 22 que é linda demais. O pai convida amigos queridos para as bodas do filho, mas aí os amigos dizem: não, eu peço que me tenha por escusado, eu não posso, estou ocupado. Não vou ter tempo de aparecer. Tenho outros negócios para cuidar, eu não posso. E aí o pai então manda os servos ir a todos os lugares, convidar todas as pessoas que encontrarem nos caminhos. Somos nós, né? Ele diz: chama eles para as bodas do meu filho, porque a mesa está preparada, o banquete está preparado, e eu não quero desperdício. Então, já que Israel não quis, vai lá e chama os gentios, chama o povo do Brasil para vir para a mesa, porque tem comida de sobra, e eu quero alimentar esse povo, sustentar este povo, e levar esse povo às bodas do Cordeiro. Bendito seja o nome de Jesus. Só que acontece algo curioso. O pai ordena os servos para ir em busca de pessoas que anteriormente não eram convidadas e não estavam listadas. Mas ele começa a caminhar no pátio e ele encontra uma pessoa que era um invasor. Aí ele chega para o invasor e diz assim: estranho, você não está trajando vestes nupciais. Você saltou o muro. O que a parábola está ensinando é que mesmo as pessoas que foram convidadas sem estar na lista inicial, tiveram que acessar pela porta. Porque é na porta que você recebe as vestes. Ele diz: não deu para amarrar pé e mão e lança na perdição e nas trevas exteriores. Pode acessar o pátio, pode até beliscar o salgadinho da mesa, mas não senta. Pode até ouvir a música, participar da liturgia, mas acessar a sala do trono é outra coisa. Tem jeito de que faz parte da festa, se comunica como alguém que está entre os convidados, mas não passou pela porta, irmão. Não conheceu Jesus, não recebeu as vestes novas, então não é conhecido. Oh, irmãos, que terrível, que danoso, chegar no pátio, ouvir a música, perceber a alegria do ambiente e não acessar, não permanecer. Deus nos livre. É por isso que o Senhor reservou essa manhã de domingo, né? Para lembrar para a gente que a gente ainda pode acessar pela porta. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: por favor, diga assim, a porta ainda está aberta. Diz assim: ainda tem vestes. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aqui estão os convidados para as bodas. Nós vamos participar de toda a festa. Bendito seja o nome dele, porque bom é o Senhor e muito digno de todo louvor. E nós honraremos o nosso Deus acessando a festa pela porta, porque há dignidade nisso. Olha só, se não passa pela porta, não é possível acessar o pátio. É possível ouvir a música e desfrutar de parte da festa, mas jamais acessar a sala do banquete. A fome permanecerá e o destino será traçado por nossa decisão de não acessar a porta. Por isso que está em jogo aqui é o nosso destino.
A princípio, esse texto nos convida a pensar sobre a porta, mas ele também nos fala de um caminho. E ele diz que esse caminho, à semelhança da porta, também é estreito. Porque existem diversos caminhos largos. A própria Escritura, o texto veterotestamentário e o Novo Testamento estão repletos destas orientações. Se você visita Juízes capítulo 21, você vai encontrar nesse texto a seguinte expressão: porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Se você caminha um pouco mais na Escritura e chega a Jeremias, lá no capítulo 13, você vai encontrar o Jeremias dizendo: Deus foi abandonado, Ele é a nossa fonte de água viva, e Ele não foi considerado. O profeta Isaías, no capítulo 6, diz que cada um segue o seu próprio caminho. Romanos 21 vai nos dizer que há o abandono de Deus, e este abandono leva o povo à idolatria e total corrupção. Oséias, no capítulo 6, nos diz que a propriedade faz o povo esquecer de Deus. Porque receberam bens, esqueceram daquele que é o doador. Essa prosperidade que nos faz perder Deus é infernal. Gente que ganha muito e perde Deus, não ganhou nada. Gente que não consegue ganhar muito, mas permanece com Jesus de Nazaré, é rico. Paulo escreve a Filipenses 3, 18 e 19, e ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, perecíveis. E aí Jesus nos propõe um caminho mais excelente. Talvez não seja o caminho mais atrativo, mas certamente o mais excelente. E neste caminho nós encontramos propostas de estreiteza. E aí ele vai nos falar sobre o quão esse caminho é estreito. E esse caminho ele é estreito porque ele nos confronta. Ele confronta o nosso egocentrismo, porque este caminho exige perdão, pede santidade, ensina paciência e busca formar um caráter à semelhança do Cristo de Deus. João Crisóstomo diz que não é o caminho que é cruel, é o pecado que nos acostumou ao caminho largo. O problema não é o caminho estreito. O problema é que muitas vezes nos apegamos tanto à transgressão, ao contrário à vontade de Deus, que o caminho largo parece indispensável. Esta é a fala de João Crisóstomo. E esta fala é para a nossa reflexão. Porque quando Jesus nos propõe um caminho no Novo Testamento, Ele nos diz: você quer saber o quão esse caminho é estreito? Eu quero dizer que muitas pessoas, diz o Mestre Jesus, só conseguirão trilhar este caminho depois de mutilados. É um caminho para mutilados, olha só. A palavra é figurativa, mas extremamente educativa. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Pastor, mas essas mensagens deveriam ser restritas, né? No púlpito falando de inferno? Ô irmãos, graças a Deus nós congregamos na igreja bíblica. Aqui ninguém congela a chama de inferno e ninguém larguece porta de céu. Nós continuamos declarando que Jesus Cristo exige santidade e vida, que só há uma porta de acesso e essa porta é estreita, e aqueles que acessarem esta porta verão vida e terão vida nele. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Cristo não ordena mutilação literal, porque pode alguém fazer isso como fizeram no período medieval, né, irmãos? Arrancar o olho literalmente. Não é literal. O que Jesus está orientando é que nós devemos destruir as causas de pecado, devemos remover tudo aquilo que alimenta nossas paixões.
tudo aquilo que é porta de acesso, tudo aquilo que enfraquece a nossa relação com Deus, nós precisamos anular, mutilar, remover. Não flertar com o pecado. Não pensar que temos a força de Sansão. Aprender a correr com José, né? Como eu já disse em outra mensagem. Quais lugares, práticas, amizades e momentos estão alimentando suas paixões? Uma forma de identificar se aquele lugar é edificante ou não para a sua vida. Perceba como está a sua alma depois da experiência. Se depois de sentar à mesa com esta pessoa, que você sabe exatamente quem é, a sua alma está em paz e mais edificada e mais próxima do caráter de Jesus, então continua com essa amizade e cultiva, porque é de Deus. Mas se você sai daquele espaço com dúvidas, com angústias, com medos, meu irmão, fecha essa porta e volta para a porta estreita. Porque o Senhor está comunicando a alguns corações nesta manhã. Não há mais tempo. O rei está voltando. A volta de Jesus é evidente. Os sinais estão diante dos nossos olhos. E nós precisamos erguer os nossos olhos e perceber os campos, apropriar-nos desta verdade e caminhar em direção à vida eterna, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Bendito seja o nome dEle. Em exaltação seja glorificado o nome do Cristo de Deus nesta manhã. O vazio e a fome de Deus que sentimos a partir da experiência define se essa experiência foi ou não uma experiência nociva ou abençoadora para a nossa história. Então a gente precisa fazer trocas, perder algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. Nem toda amizade é presente de Deus. Às vezes o embrulho, parece bonito, mas o pecado ele vem sempre embrulhado com pacotes interessantes. Como dizia um pastor no interior, tem gente que é Deus que coloca na nossa vida e tem gente que é o diabo para atribular o nosso coração. E a gente precisa discernir, Cuidado com os pacotes. O pacote parece até bonito, Às vezes a jovem chega e diz, pastor, mas é um gato. Cuidado que gato as unhas, Como dizia o meu primeiro pastor. N.T. Wright diz assim, nós não estamos ensinando que perder alguma coisa é perder algo sem sentido. Nós estamos ensinando que no reino você precisa fazer substituições de algo menor para ganhar algo melhor e mais excelente. No reino você perde o orgulho e ganha humildade. Você perde o ego e ganha Cristo. Você perde o pecado e ganha santidade. Você perde o controle da sua própria vida e confia na vontade do seu Deus. Você perde os tesouros temporais e acumula tesouros eternos. Você perde a sua própria vontade e então diz, Senhor, não a minha, mas a tua vontade seja feita na minha história. Em João 10, capítulo 9, Jesus diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu acho lindo demais. Porque no Antigo Oriente, os redios eram feitos da seguinte forma. Grandes rochedos eram organizados e uma fenda era deixada para que os rebanhos pudessem acessar aquela fenda. E aí o que é que o pastor fazia? Ele construía a sua tenda na fenda. O aprisco estava ali, as ovelhas estavam resguardadas para a noite e o pastor estava na fenda. Quando Jesus diz, eu sou a porta, é por causa disso. É porque o pastor ficava na fenda. E o que eu acho lindo lá em João 10 e 9 é que diz assim, entrará, e diz assim, salvar-se-á. Então só em você acessar, já é salvo. Aí ele continua dizendo, entrará e sairá. Pastor, como é que é salvo e sai? Não dá a impressão de que se desviou, não? Não, irmãos. Você entra na porta, você acessa a porta só para pernoitar. De manhãzinho você sai com um pastor. E ele te leva aos pastos verdejantes.
Por isso entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa é uma palavra a alguns corações. O Senhor te dará graça ao chegares nesse novo desafio. Tu vais entrar e tu vais sair, e o Senhor fará prosperar os teus caminhos, te dará ideias, criatividades. Essa é uma palavra de bênção sobre o teu coração. Eu quero abençoar a sua vida com Deuteronômio 28:6. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Eu quero abençoar a tua vida com o Salmo de número 121, versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Para sempre, bendito seja o nome dele, irmãos. O clima está céu, né? Está uma alegria, uma graça, uma vida, uma visitação tão especial de Deus aqui. Eu estou dedicando a minha leitura aos textos de uma formação, porque é onde pretendo atuar no futuro. Eu encontrei um autor esta semana, que me foi indicado em um evento, e quando eu comecei a ler o texto daquele autor, a minha alma se encheu de alegria, assim. Curioso demais a sua escrita. E esse autor, ele diz algo muito bonito. Ele diz tanta coisa interessante, mas uma delas foi que, quando ele era criança, ele estava se alimentando, almoçando. E aí, quando ele comia bem, ele olhava para a mãezinha dele e dizia assim: mãe, eu já estou cheio. Aí a mãe sempre corrigia: filho, não diga que está cheio, diga que está satisfeito. Uma coisa é encher-se, outra coisa é plenificar-se. Você conhece a igreja que vive de festa? Faz um congresso e você vê assim no anúncio, né? Venha ser cheio do Espírito. Quando a igreja precisa fazer festa toda semana, irmãos, é porque não está plenificada. Quem está plenificado em Deus vive a experiência plena de sua presença, de sua bondade. Não precisa estar vivendo nesse ativismo religioso, em busca de experiências extraordinárias. C.S. Lewis explica isso com uma frase emblemática. Olha o que Lewis diz: quem tem Deus e tudo mais, não possui mais do que quem tem somente Deus. Quem tem Deus e tudo mais, não possui mais do que quem tem somente Deus. Se tu tens a graça de Deus na tua vida, tu tens plenitude, tu tens o necessário, tu tens a graça necessária para a vida. Por isso, Paulo, escrevendo de novo aos Filipenses no 4, 11 e 13, ele diz assim: não digo como por necessidade, mas porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí Paulo diz assim: eu sei estar abatido e eu também sei ter abundância. E em toda maneira e em todas essas coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Porque eu posso todas as coisas, não porque tenho todas as coisas. Eu posso todas as coisas porque eu tenho alguém que me fortalece quando falta tudo. Eu tenho alguém que me enche de graça, de vida, me plenifica, me visita quando falta tudo, Então eu não preciso estar cheio de coisas, eu preciso estar cheio dele, da vida dele, da graça dele, planificado nele. Essa é a mensagem. É a graça de Deus que instaura em nós a força necessária para vencer o hoje. Há uma graça de Deus e uma misericórdia de Deus para a sua vida agora. E essa misericórdia será necessária para o dia de hoje. Amanhã, deixa para cada dia o seu mal, porque para cada mal de cada dia, Deus tem uma misericórdia para cada dia. É assim que o crente caminha na presença de Deus. Quem acessou a porta e o caminho já sabe disso. E aí eu concluo a ministração, eu vou concluir em 5 minutos. O destino então é para a eternidade. Ora, se a porta é para um instante, o caminho é para a vida, o destino é para a eternidade. Existem 3 verdades necessárias. Primeiro, são 2 portas, uma estreita e uma larga, 2 caminhos, um estreito e um largo, e 2 destinos, um perdição e o outro vida eterna. Jesus não nos permite a ilusão de uma posição intermediária. Não é possível acessar a porta estreita e então caminhar entre caminho estreito e caminho largo.
Não é possível acessar ao mesmo tempo por porta estreita ou larga. A gente precisa tomar a decisão. Cada pessoa pertence a um dos dois grupos. Essa é a orientação de Jesus. A porta é estreita. E essa é uma mensagem seríssima. Mas existe uma ótima notícia. Nesse domingo manhã, eu posso declarar com toda a veemência que há na minha alma: a porta ainda está aberta. Eu entrei nessa porta há 26 anos atrás. No primeiro domingo de julho. Olha que coisa linda. Aos 17 anos de idade. Lembro-me que depois de receber a graça de Deus, eu recebi um alívio. Um abraço de perdão tão extraordinário, depois de uma vida cansada. Apenas 17 anos, mas eu já carregava pecados suficientes para não conseguir respirar. Aprisionado em diversos vícios. Eu lembro-me na cidade de Barreira, depois da mensagem do Benevaldo e o apelo do Moisés, que eu fiquei de pé, e aí um irmão chamado Edneudo, que é um obreiro, era no tempo um diácono da igreja, veio me abraçar. Eu lembro-me que eu olhei para o Edneudo perdoado. Aí eu disse assim: eu posso morrer agora? Ele disse: mas por que você quer morrer? Eu disse: que eu quero ir logo. Ou vontade de morrer, irmãos. Martin Lloyd Jones disse: seria muito bom se uma pessoa se convertesse de verdade e ao sair da igreja, a morte lhe alcançasse. Martin Lloyd Jones diz isso, gente. Aí ele diz assim: então se a morte não lhe alcançou, é porque ainda existe alguma coisa para você fazer. Como eu teria que estar aqui hoje de manhã comunicando isso para os irmãos, eu não morri naquele dia, mas tinha sido bom demais. Zero risco. Glória a Jesus. Inclusive, quando alguém aceita Jesus, eu peço logo para orar por mim, né? Porque o negócio é bom demais. Bendito seja o nome de Jesus. A porta está aberta. Agostinho diz o seguinte: Deus prometeu perdão ao arrependido, mas não prometeu o amanhã para o procrastinador. Procrastinador não tem garantias do amanhã. O que deseja se arrepender tem garantias agora. Quem procrastina e pensa que vai ter uma outra oportunidade. Deixa eu terminar essa ministração lendo para vocês um conto. Eu gosto sempre de fazer isso, né? Poemas e contos são coisas que eu admiro. Conta-se que Satanás reuniu seus demônios para decidir qual mentira usaria para afetar as pessoas e assim afastá-las de Deus. Um demônio então sugeriu: digamos que Deus não existe. Pelo que Satanás respondeu: muitos sabem que Ele existe. Essa estratégia não lograria êxito. Outro demônio então disse: digamos que não existe céu nem inferno. Pelo que Satanás respondeu: isso também não convencerá muitos. Um terceiro então disse: vamos propor o seguinte, nós vamos dizer que Deus existe, existe salvação, e que ainda há tempo, mas que amanhã eles podem decidir. Satanás sorriu e disse: essa mentira será mais eficaz. Vamos continuar com ela. A maior arma do inimigo, muitas vezes, não é convencer alguém a dizer não. Você pode dizer não a Cristo durante boa parte da sua vida, mas a maior arma do inimigo é levar você a repetir depois. Quem sabe semana que vem? Quem sabe amanhã? Iniciamos a ministração dizendo que a porta é para o instante, o caminho é para a vida, a decisão é para a eternidade. Escute isso: a decisão de se arrepender é um encontro dessas três realidades. Entrai pela porta hoje. Comece ou recomece reconciliando-se com o teu Deus no caminho agora, e viva a eternidade a partir deste momento. Esta é uma manhã de arrependimentos, e eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Se você ouviu a voz do Senhor nesta ministração, nós vamos orar nesse momento.
Eu quero convidar a vida e a restauração. Pastor, eu estou precisando me reconciliar. Eu sinto que eu estou no caminho estreito, mas encantado com outros caminhos. Eu preciso fortalecer minha vida. Vem aqui à frente, corra aqui à frente. Essa é uma manhã que o Senhor dará vida nova, restauração. É uma manhã de perdão, de oportunidades. Pode correr aqui à frente. Nós já temos alguns irmãos vindo à frente. O Espírito do Senhor deseja gestar um tempo novo na sua alma. Tempo de restauração. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar a Cristo? Nós já temos alguns irmãos aqui à frente, buscando reconciliação, recomeço. Eu quero oportunizar você que está ouvindo esta ministração por meio do canal da igreja, da plataforma virtual, aí mesmo na sua casa. Prostre-se, arrependa-se e a posteriori procure uma igreja próxima da sua casa. Sempre vai ter uma Assembleia de Deus aí perto da sua casa. Se for em Fortaleza, são 250 estendidas aí por toda a cidade. Vamos estender as mãos aqui à frente. Vamos orar. Quem foi abençoado por esta palavra, diga amém. A porta é para um instante. O caminho é para a vida, o destino é para a eternidade. Aqui estão filhos e filhas que escolheram uma porta estreita, o caminho estreito, e o Senhor os convidará à eternidade. Aqui está o teu povo, a tua igreja. Aqui está a tua plantação, Senhor. Sementes do reino foram lançadas no solo do nosso coração nesta manhã. Que o Senhor nos inspire a refletir sobre a seriedade desta decisão. Que possamos amar a tua verdade, buscar o teu reino, viver em conformidade com a beleza do teu evangelho. Que possamos buscar a santidade. Que o Senhor encontre em nós o caráter do teu filho Jesus. Nós estendemos as mãos sobre os teus filhos e filhas que estão se reconciliando. Traz sobre eles graça, visita-os com misericórdia, que eles possam sentir a leveza do teu perdão. Sopra sobre nós a tua bondade, batiza-nos com a tua bondade, com a tua vida, com a tua graça. Que esta semana seja uma semana cheia de graça, de alegria, de boas notícias. Eu abençoo todas as famílias que estão ouvindo esta ministração, todos os presentes e aqueles que escutam a partir da rádio. Senhor, abençoa os teus servos, concede-lhes graça e a graça da permanência que nos faz observar em esperança o teu Filho Jesus hoje. Continues conosco, porque a tua presença é o nosso maior bem. Ter tudo e não ter a tua presença é prejuízo incalculável. Ter a tua presença é a consciência de que suportamos a ausência de todas as demais coisas. Tu és o nosso maior bem. Em nome de Jesus Cristo nós oramos-te e em fé e celebração te agradecemos. Aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. Tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Ai, emoções descalçam os meus pés, andando em meio a cordéis, me laçam em minhas fraquezas. Eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar. Agora, meu Senhor, vem me restaurar. Preciso da tua mão. Você pode cantar, meus irmãos, em forma de oração. Faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar.
Quantos ouviram a voz do Senhor esta manhã, meus irmãos? E podem agradecer a Deus. Ele sempre fala conosco, meus irmãos. E é aquela porção daquele dia, né, meus irmãos? Essa é a mensagem para hoje, para esse domingo de manhã. Deus tem falado com o seu povo esta manhã. Nós estamos chegando aos momentos finais desse culto, meus irmãos. Eu quero apenas dar 2 avisos rápidos. Primeiro é das blusas da juventude. Nós estamos com um stand ali fora. Os irmãos que possam adquirir essas blusas, meus irmãos, é para o nosso congresso da juventude, que será no final do ano. Uma blusa muito bonita, vale muito a pena comprar, porque você vai poder passear, andar. Aqueles que têm jovens, filhos, presenteiem seus filhos. Os jovens aqui presentes, por favor, adquiram. É muito importante que a gente compre, abençoe a juventude, mas também leve uma blusa muito bonita, meus irmãos, para a gente poder abençoar esta obra, esse grande congresso que irá acontecer. Eu quero divulgar também, meus irmãos, na verdade, lembrar os irmãos, hoje à noite, o nosso culto às 18 horas. Essa semana aconteceu um fato inusitado. Muitos pastores lançando comunicados para avisar a igreja que o culto será no mesmo horário de sempre, né? E é o caso aqui, meus irmãos. O nosso culto às 18 horas. Teremos o nosso culto como sempre temos. Esse agora de manhã, 10 horas. Aqui está a igreja que sempre vem 10 horas. Não sinto aqui nenhum irmão a mais do que normalmente vem de manhã. Mas à noite nós estaremos aqui às 18 horas, meus irmãos, no culto de louvor a Deus. É uma outra multidão de irmãos que estará aqui para cultuar o nome do nosso Deus, meus irmãos. Aqueles que puderem e quiserem estão convidados para cultuar conosco logo mais às 18 horas. Então eu vejo uns risos assim. Mas será a bênção, meus irmãos. Será a bênção em nome de Jesus. Os irmãos certamente estarão aqui para cultuar o nome do nosso Deus. Eu quero já chamar o pastor Mardoni, ele vai orar. Não sei se temos motivos de oração para projetar na tela. E nesta oração eu quero incluir, meus irmãos, a vida do nosso presbítero Saulo Oliveira, irmã Stephanie. Por favor, meus amigos, venham aqui. Se a Estezinha também está aqui, já vindo. Meus irmãos, presbítero Saulo, por 10 anos serviu a nossa congregação sede e agora, nos últimos anos, ao Ministério de Casais, liderando aqui o Ministério de Casais da sede, juntamente com o nosso amado pastor Mardoni e irmã Isadora, que são os líderes desse ministério. E eu sempre ouvi do pastor Mardoni que o presbítero Saulo é assim, intocável. Pastor, não me tire o presbítero Saulo. Mas aí, meus irmãos, Jesus chegou e decidiu levar o homem para uma missão. Ele estará indo, meus irmãos, para uma missão pastoral. Amanhã à noite eu estarei na congregação do Arco Verde para empossar o presbítero Saulo, irmã Stephanie e a Estezinha. Essa família estarão se ausentando por um tempo aqui da nossa congregação sede. Eu digo desse convívio diário, porque aqui é a casa da mãe, né, meus irmãos? Estarão sempre aqui conosco, nos cultos de doutrina, nos cultos de ceia, eventualmente um domingo pela manhã, apesar de que domingo pela manhã tem culto lá também. Então, mas eu sei que vez por outra eles vão estar aqui, Saulo ajudando a gente aqui no púlpito, na pregação. Então escalam um obreiro lá e vem, né, para cultuar conosco aqui. E nós queremos registrar esse momento, meus irmãos, porque não deixa de ser um momento de partida, né? É o dia a dia da igreja, é a convivência com os irmãos, que obviamente sofre agora uma restrição maior, porque estarão dedicados a uma igreja que tem, meus irmãos, grandes responsabilidades para com um pastor que assume. A igreja de Jesus quer louvar e agradecer a Deus pela vida do presbítero Saulo, irmã Stephanie. Podemos levantar nossas mãos e dizer graças a Deus? Pronto, esse ato da igreja é um ato de gratidão, meus irmãos. É um ato de gratidão a Deus, Saulo, por você, meu amigo. Pela Stephanie, pela Estezinha. Que Deus os guie, proteja vocês, dirige vocês. Cada passo, os caminhos que vocês irão trilhar no pastoreio de uma abençoada igreja nossa aqui em Fortaleza. Então, pastor Mardoni vai ter a tarefa árdua de orar, abençoar a partida do meu amigo, presbítero Saulo, irmã Stephanie, orar também por toda a igreja, todos os irmãos, que Deus nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada. Terça-feira, culto de Santa Ceia, meus irmãos. Todos
estão convidados, convocados para juntos cercarmos a mesa do Senhor. Estou mandando. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero, pastor, com a sua permissão, antes de orar, agradecer aqui publicamente a esse casal, presbítero Saulo e irmã Stephanie. Foi muito bom caminhar com vocês. Vocês foram bênção e continuarão sendo bênção para a nossa igreja. Deus está com vocês nessa missão. Pastor Ozian diz, pastor, libere o homem e abençoe. Faça isso comigo não, pastor. Mas, como o pastor falou, a obra é do Senhor. Nós estamos para servir ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela manhã desse dia, Senhor, na tua presença, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas com teu auxílio, Senhor, nós superamos todas as dificuldades, todos os obstáculos, porque é o Senhor que tem guiado a tua igreja, é o Senhor que tem guiado o teu povo. E nesta manhã, Senhor, nós te louvamos pela porção da tua palavra. Quero nesse instante, ó Deus, apresentar o teu povo, a tua igreja, teus filhos e filhas que vieram nesta manhã cultuar o teu nome, te adorar. Deus, abençoa cada um. Deus, despede em paz, em segurança, nos dando um dia abençoado na tua presença. Guarda o teu povo. E nesse instante, ó Deus, eu quero te apresentar os teus servos, presbítero Saulo, irmã Stephanie, a Estezinha. Deus, que vão para uma missão tão importante. Conduzir, Senhor, parte do teu povo ali naquela congregação, Senhor, em Arco Verde. Abençoa teus filhos, ó Deus. Recompensa, Senhor, todo o trabalho que eles têm, ó Deus, prestado à tua igreja. Não porque eles fazem forma de barganha, mas porque o Senhor é um Deus fiel, que tem abençoado, que tem prosperado, que tem, Senhor, dado direção e sabedoria. Usa os teus filhos, Senhor, naquela obra. Deus, toma ele nas tuas mãos, dando sabedoria, direção, para que ele faça conforme a tua vontade e a orientação da tua igreja. Assim, meu Deus, abençoa, continua conosco, nos guardando. Tem misericórdia de nós, Senhor, que a tua misericórdia continue se renovando sobre nós a cada manhã, como foi dito essa manhã. Deus, assim fica conosco, nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder, a sábia direção do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre, e toda a igreja com muita alegria, diga amém. Deus abençoe, meus irmãos, semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis, me laçam em minhas fraquezas.